Tinha que lutar, tinha que vencer a doença para estar com o seu bebê. E de maneira que nesse aspecto eu acho que tive imensa força, acho que fui uma boa doente e acho que isso também foi bom para a minha família porque, pronto, imagino que deve ser horrível para uma mãe ter um filho doente, para um marido ter uma mulher doente e pronto, eu acho que nesse aspecto eu tive tanto apoio e no fundo também consegui dar muito apoio no meio da doença. E é fundamental essa corrente de apoio, não é? Que é tanto dos profissionais de saúde como da própria família, dos amigos, etc. E pronto, que estamos aqui a ver em todos os casos que já referimos, felizmente. E tive casos muito complicados próximos de mim, o Tiago Norton, que o Duarte Lima acabou de mencionar, meu primo direito, foi diagnosticado com uma leucemia muito mais grave, pronto, 2 meses depois de eu ter sido diagnosticado com linfoma, e acabou por morrer 2 meses antes de eu ir para o transplante. Bem, tudo isso foi complicadíssimo. 24 de dezembro. 23 de dezembro. E como isso foi muito complicado. Estão gravadas em voz, é natural. No fundo, estive internada ao mesmo tempo que ele. E no fundo, pronto, depois senti irracionalmente uma culpa imensa, totalmente irracional, mas pronto, foi muito importante, foi complicado. Eu percebo. E pronto, depois também me lembro, por exemplo, na primeira noite que eu fui internada no isolamento, na unidade de transplantes, morreu uma criança. Nessa noite morreu uma criança, uma menina de 9 anos, uma ciganinha, e que foi, o pai, no desespero, partiu o vidro do quarto dela. Pronto, e isso na primeira noite em que íamos para o transplante. E pronto, nós temos estas doenças realmente são complicadas, a gente tem medo de um cancro, tem medo de morrer e eu entrei para o transplante a pensar que pronto, o meu risco seria 5% e no fundo soube, talvez meses depois de já estar fora de perigo, que o meu marido e a minha mãe tinham sido chamados pelo Dr. Nuno Miranda, que era o responsável pela unidade de transplantes, que eu, como estava interessante com uma infecção crónica de sinusite, que eu tinha menos 50% de probabilidade de vencer. Nunca soube isso. Felizmente. E pronto, eu disse a mim próprio, vou sair daqui e saí. Sofia, e graças a Deus. Muitíssimo obrigado, felicidades. Obrigada. Temos que ir continuar o nosso programa. Doutora Letícia, há pouco tínhamos ficado na questão das anemias e a propósito do bebé da Sofia, eu gostaria que recordasse aqui um assunto de que nós as duas já falámos, mas que me parece extremamente importante, que é importante em termos de saúde pública, que é o facto de muitas mães, sem o saberem, poderem estar a fazer muito mal aos seus filhos por lhes darem leite a mais. Quer explicar isso? Há uma anemia por falta de ferro. É uma anemia que é muitíssimo frequente. E é muitíssimo frequente em 2 faixas etárias, nas crianças muito pequenas, nos primeiros 2 anos de vida, e nas mulheres, na adolescência sobretudo, porque perdem sangue nas suas menstruações e, portanto, naturalmente não conseguem ingerir, muitas delas não conseguem ingerir a quantidade de ferro necessária para não terem um déficit de ferro. No caso das crianças pequenas, é por variedíssimos motivos, pode ser por parasitoses, pode ser por outros tipos de doenças, uma doença celíaca, por exemplo, mas na grande maioria dos casos é por déficits alimentares. Uma das coisas que todos nós constatamos muito frequentemente é que as crianças ingerem uma quantidade muito grande de leite, porque de leite, portanto, no primeiro ano de vida devem ingerir leite de fórmula só ou leite da mãe. Da mãe. Mas depois do primeiro ano de vida podem ingerir o leite de pacote, leite normal. E esse leite tem um elevadíssimo teor de cálcio e de fósforo, que faz com que o ferro seja menos bem absorvido. Aliás, muitos pacotes até trazem como uma vantagem enriquecida em cálcio, não é? Mas os objetivos são outros. Calhar não, os motivos são outros e muitas pessoas, se calhar, não têm essa informação. É que se dão à criança leite enriquecido em cálcio e em fósforo, o ferro não é absorvido. E isso é uma informação muito importante. É, para além do mais, porque as pessoas fazem na melhor das intenções. Claro, com certeza. Porque o menino não comeu como devia ser, então a mãe
ou a avó, que muitas vezes a avó vai por trás e dá um bocadinho de leite ao menino. E às vezes é a própria criança que pede, tem preguiça de comer o resto. É porque é a criança que pede. Exato. A criança habitua-se a que lhe seja dado um pouco de leite, se não comeu como deve ser, e depois já exige o leite. E, sobretudo, dar depois da refeição, então, é extremamente errado. E há o conceito de que o menino, enfim, não pode ficar com fome. Exatamente. E, portanto, vamos fazer como ele quer. Mas estas crianças ficam rechonchudinhas, ficam com um bom peso, mas ficam, de facto, com um déficit de ferro importante que pode, nessas idades, vir a ter uma repercussão para toda a vida. Sobretudo na repercussão, na aquisição de conhecimentos na parte cognitiva. Portanto, a criança pode ficar com menos capacidade de apreensão de conhecimentos. Certo. Eu acho que muito poucas pessoas sabem isto, que realmente o leite a mais e que uma criança rechonchuda nem sempre esconde uma grande saúde, não é? É uma informação mais que aqui fica. Temos agora, penso eu sim, a sua dona Mara Lourenço em linha. Boa noite. Boa noite. Olá. Boa noite. Antes de mais, queria felicitar todos os intervenientes no painel. Muito obrigada. A minha questão é a seguinte. Estamos numa altura em que se fala tanto de criopreservação das células estaminais. E gostaria de saber, se é que é possível me responderem, até que ponto é que a criopreservação pode ser nos dias de hoje esperança para uma criança com leucemia, uma vez que estou grávida e eu e o meu marido não sabemos muito bem se faremos a criopreservação ou se é uma questão de moda ou não. É uma questão que há muita informação, mas há pouco esclarecimento, é o que nós sentimos. Muitíssimo obrigado. Está grávida? Qual é a sua idade, Mara? 25, estou grávida de 33 semanas. Muitíssimo obrigado. Não sei se quem quer responder, Sr. Professor Parreira? Eu posso tentar responder. Com certeza. Essa questão põe-se de facto muito frequentemente atualmente, que é a recolha de células de cordão para o uso do próprio. Eu tenho falado muito exaustivamente com vários especialistas, mais até da área do transplante, sobre esse tema, não só cá em Portugal como no estrangeiro, e a opinião quase sistemática desses especialistas que trabalham mais especificamente na área do transplante de sangue-cordão é que é desejável que se desenvolvam bancos de sangue de cordão para utilização pública. Não é provavelmente muito útil fazer a criopreservação de células de cordão para utilização própria, até porque a probabilidade dessas células virem a ser úteis no tratamento do filho de quem toma essa decisão é muitíssimo remota. Muitíssimo remota. Basta lembrar que o efeito de tratamento antileucémico que se obtém com a transplantação de medula óssea halogénica, como já aqui foi mencionado, vem exatamente da diferença entre a constituição genética do dador e a do doente do receptor. É preciso que se crie essa reação que nós chamamos de reação de enxerto contra o hospedeiro, e essa própria reação é que tem um efeito terapêutico antileucémico. Exatamente. Quando nós transplantamos um doente com células iguais, geneticamente iguais às suas, já não há um efeito terapêutico adequado. E isso foi verificado já há muitos anos com a questão das transplantações em gêmeos univitelinos. Se um dos gêmeos tem uma leucemia e recebe um transplante do gêmeo, do outro gêmeo saudável, esse transplante não tem eficácia terapêutica. Tem que ser de uma pessoa diferente. Exatamente. Não pode ser muito diferente, mas tem que ter a ver alguma diferença para que esse efeito se desencadeie. Muitíssimo obrigada. Eu penso que agora, desta vez, houve informação e esclarecimento, coisa que a Mari muito bem dizia que às vezes não coincidem. Queria agradecer a todos a vossa presença.